Grupo Bahia, amor e paixão, amor e paixão. Bahia, Bahia. Babi. Uma bola que eu queria jogar aqui para vocês também é a seguinte. A gente está falando de juros muito altos, mas a gente também está falando de uma queda, né, do mercado de acesso privado a dinheiro global, né? A gente sabe que os juros americanos subindo é dinheiro secando para venture capital, equity, etc. Como que vocês veem esses pleitos de várias torcidas de clubes pedindo SAFs sem ter o comprador disponível aí na praça, né? Hoje, acho que 90% das negociações de SAF dentro do Brasil são feitas por grupos brasileiros. E aí que vem o meu entendimento de que eu estou defendendo muito mais operações de FDIC para que a gente espere esse mercado de SAFs melhorar. Eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo esse momento. Cara, até vou complementar o que o César falou antes, porque acho que tem a ver com a resposta da sua pergunta também, Chata, porque no fim, o investidor que está olhando para o mercado, aqui, o investidor global que está olhando para o mercado aqui, ele quer ter as salvaguardas que a gente está conversando, né? Muitas vezes, hoje, é importante a gente reforçar também o fenômeno dos MCOs, né? Dos grupos multiclube. Esse dado está no relatório, né? A gente chegou a 148 grupos multiclube no mundo em 2024. Né, só para o pessoal ter uma noção, em 2021 a gente estava falando de 70, então a gente dobrou. Né, mais que dobrou o número de grupos multiclube, porque existem sinergias operacionais, é uma estratégia interessante do ponto de vista de alocação de capital, de alocação de recurso humano também, de atleta, né, de você conseguir fazer o que o César estava falando ali, de jogar o atleta de um mercado para o outro, melhorar a formação. Então, o investidor global, ele está acompanhando, está monitorando o que acontece no mercado brasileiro, e uma das duas questões que a gente sempre recebe são, né, a primeira, a liga, quando vem, se LFU e Libra de fato vão se centralizar, unificar o negócio, e dois, se isso vai resultar num fair play financeiro, num ambiente regulatório estruturado, para que esse investidor tenha mais conforto em alocar capital aqui. Interesse existe, mas a gente entende que sempre faltam essas duas questões bem equacionadas. Sobre a questão do fair play, como o César estava falando, né, eu tenho dado muito exemplo da Liga Francesa, né, a gente falou sobre aqui num dos episódios também, falamos lá no evento segunda-feira, que é duríssima nas punições que ela faz para clubes que não se enquadram naquilo que é a regra. A regra é tão simples quanto: no começo da temporada você me apresenta um orçamento. Você pode ter 10 de receita e gastar 20, não tem problema. Só que você vai ter que me mostrar que você tem esses 10 a mais no caixa para cobrir o rombo. Se você não tiver, eu vou te rebaixar no fim da temporada. Tão simples quanto isso. Por isso que o Textor, em dezembro, o Lyon sofreu um rebaixamento preventivo, porque ele estava com essa queima de caixa e ele não tinha o capital em caixa para demonstrar que até final da temporada agora ele ia conseguir tapar esse buraco. Por isso que ele fez todos os movimentos que ele fez, vem fazendo aí. Então, porque tem a sanção e tem a determinação. A gente pega o exemplo do Bordeaux, né, um clube ultra tradicional na França, que foi rebaixado recentemente, numa situação catastrófica, né, em vias de não completar os próximos aniversários, como o César falou, com toda uma má gestão financeira. Você tem outras ligas na Europa em que, caso o clube opte por uma recuperação judicial, isso regulamentado, ele pode optar, direito dele, mas ele é automaticamente rebaixado. Você não ter a questão que o César falou, de um clube que entra com uma recuperação judicial, ele tem um fôlego maior, ele tem ele tem uma facilidade maior para gerir os passivos dele, tem uma trégua, enquanto os outros estão carregando o passivo da mesma forma que sem carregaram, pagando o credor em dia e tal. Então você cria essas desvantagens competitivas. Acho que o ponto todo começa aí. Enquanto a gente não tiver um ambiente regulatório, uma liga formada, grandes players estratégicos não vão vir para o Brasil. Acho que esse é um problema sério que a gente tem que endereçar, e o César mesmo tocou num ponto, né, o exemplo da 777. Se a gente for para qualquer liga no mundo, né, no esporte americano, NFL, NBA, NHL, MLB, MLS, La Liga, Premier League, Liga, enfim, independente de qual liga que você olhe, todas as compras de ativo, né, compra de clube, compra de franquia, são aprovadas pela liga, né, todas, em qualquer lugar. Regulação mesmo. O cara compra um clube, né, o próprio Everton, né, que o Textor também participou do processo lá. Antes do Textor comprar, teve um comprador anterior que foi raquetado pela Premier League. Ele não foi aprovado. Aí o Everton voltou para a mesa, aí o Textor, né, começou a negociar, depois a própria 777 tentou comprar o Everton, não foi aprovado, na mesma época que comprou o Vasco. Então, se você tem uma liga instituída, organizada, a própria liga pode evitar que essas coisas aconteçam quando ela aprova ou não
um comprador. Porque ela defende o produto, né? E isso, a visão da liga é essa, é defender o produto. E a hora que você defende o produto, talvez hoje o maior impacto de uma liga nem seja aumentar a receita tão rapidamente. Até porque o contrato de TV foi feito agora, são 5 anos, não vai crescer mais. Receita internacional é ínfima, vamos lá, né? Tirando Premier League e La Liga, ninguém faz muito dinheiro com receita internacional. Mas se você controlar o produto, você vai atrair outros valores. Você atrai investidor, né? Você busca alternativas de mercado, você permite que eventualmente você encontre soluções para resolver problemas de dívida através da estrutura da liga, como acontece na Espanha. Enfim, a liga vai gerar valor a partir do produto que é o Campeonato Brasileiro. Então, ela é fundamental para voltar a atrair o interesse do investidor estrangeiro. Ele olha o Brasil com interesse, mas ele olha ao mesmo tempo com medo, né? Porque assim, é um mercado onde as regras não são exatamente claras, onde você tem risco jurídico, onde você tem um monte de outros aspectos que te atrapalham. E aí você olha o Vasco ou o Corinthians, por exemplo, que pedem lá uma reestruturação na CNRD, o Corinthians. O Vasco pede uma recuperação judicial. Ato contínuo, o Corinthians contrata o Dorival e o Vasco contrata o Diniz. Não me interessa quanto eles ganham, eles merecem ganhar isso e mais um pouco, mas é isso que você espera de alguém que está num processo de renegociação de passivos? Ou não, ou enxugar a folha, cortar custo. E se você não tiver este processo, de fato, a Liga deveria ser o instrumento ou o veículo para organizar isso. Lembrando, o Cuiabá vende o Ranieri em 2024 porque precisa fechar as contas, não recebe pelo Ranieri e é rebaixado em lugar... O Ranieri titular do Corinthians. Então isso de fato, assim, é o exemplo exatamente do que você está falando, né, César? Exato. E a gente falou agora de apetite de investidor, né, pelo mercado no Brasil, e o relatório, né, o César fez uma comparação interessante ali sobre a gestão de SAFs versus gestão de associações, né? Agora, claro que é muito cedo para falar, mas no terceiro ano completo aí de algumas SAFs operando no mercado brasileiro, a gente começa a achar os primeiros indicadores ali, comparativamente falando, né, do andamento das SAFs versus o andamento das associações. Claro que, como a gente sempre fala aqui, né, a SAF não é a bala de prata, ela é uma ferramenta que pode funcionar dentro do contexto atual de transformação do futebol. Ela tem, a gente fala muito aqui da história do modelo societário, modelo de gestão. Você pode ter boas gestões sim na associação, e vão ficar bravos com a gente aí, mas vamos falar de Palmeiras e Flamengo, como sempre. E você pode ser SAFs que nem sempre vão ser bem geridas, ou podem ser bem geridas. Né? Nessa comparação que você fez lá, o que mais hoje te chama a atenção quando a gente olha para SAFs versus associações? Um ponto importante para mim foi o crescimento de receita. Elas conseguiram gerar valor, né, a nova gestão. Acho que menos com investimento, porque é natural que tenha mais investimento. De novo, você acabou de comprar uma empresa. Você precisa botar um dinheiro para reformar aquilo que você comprou. Né? Se ela não era estado da arte, você precisa organizar, trazer maquinário e tudo mais. Então, é natural que haja mais investimento, e isso é importante também, né? O dinheiro está entrando. Sim. Prejuízo também, não estou preocupado com o prejuízo da SAF nesse momento, porque faz parte do processo. Agora, trazer mais receitas foi importante, né? Você mostra que, de fato, você teve um salto justamente porque o torcedor entendeu que há uma melhoria na qualidade do ativo, né? Todos, de novo, não, né? O Vasco é um exemplo ruim, né? O Cruzeiro é um exemplo que começou muito bem com o Ronaldo, depois com o próprio Pedro Lourenço falou, gastei muito e gastei mal, né? Não sabia que era tão caro. Não sabia que era tão caro. Sabia sim, porque já tinha sido dirigente do Cruzeiro, mas o Atlético Mineiro também tem lá suas dificuldades. Mas o Red Bull Bragantino, que não é uma SAF, mas é uma empresa, vê o nível de gestão qual né? É completamente fora da curva. O Bahia, com todos os números ruins, né? Vem um monte de reclamar. O Bahia com prejuízo, com não sei o quê, com EBITDA negativo, mas faz parte do processo de reestruturação. É a minha top pick. E cresce a receita de uma maneira importante. Então, acho que o crescimento de receita, para mim, foi o maior ponto. Assim, você mostra que a gestão foi capaz de aumentar o valor do ativo, considerando que um valuation mais rasteiro é um múltiplo de receita. Então, de cara, uma boa parte dela já conseguiu isso. E o Bahia foi quem mais aumentou, né? Proporcionalmente foi falando. 60% de aumento de receita. Lembrando, foi o clube que pagou 300 milhões de reais antes de ir a mercado contratar, como fez agora nessa última janela. Isso. Então, além de ter aumentado a receita, algo que realmente deu o carimbo de confiança é que ele foi pagar a dívida da associação. Isso, que aí, Bruno, é uma coisa interessante. Quando você faz um processo organizado, né, a SAF do Bahia não precisava acontecer por urgência, ela precisava acontecer por planejamento. É uma oportunidade, falou, agora eu vou aproveitar essa janela, o Belintani foi muito inteligente nisso, vou aproveitar essa janela, vou buscar um parceiro correto e vou levar o Bahia para um outro patamar de fato. Então,
a construção dessa negociação foi justamente, paga minha dívida. Uhum. Eu não quero mais problema com dívida, e aí a partir daí eu tenho segurança de que o negócio vai andar. Então foi isso. Então vai, paga a dívida, zera os passivos e começa de novo. Os outros não, os outros compraram as SAFs em dificuldade, olhando assim, tá, eu vou depois pedir uma recuperação judicial, fazer um acordo, enfim, aí eu vou ganhar o valor reduzindo a dívida de uma maneira artificial, até porque as dívidas eram muito grandes. Então, o processo do Bahia, para mim, foi o mais bacana de ver, assim, por conta do início dele, né? Ele inicia com alguém olhando e falando, eu tenho uma oportunidade, eu preciso achar um melhor comprador, que era o melhor comprador naquele momento, que é um cara que já é do mercado, é um estratégico, né? bastante qualificado, né? Aqui ninguém vai questionar o Grupo City. Bahia!